No dia 7 de outubro serão realizadas as eleições de 2018, ou o primeiro turno delas, se for o caso. Desde antes dos lançamentos oficiais das candidaturas, cenários começaram a se formar. Agora, com a propaganda eleitoral em curso, os debates entre os candidatos e as pesquisas de intenções de voto dando novos panoramas, já se pode falar melhor de previsões para esse primeiro momento no estado e no país. É sobre o tema que nós conversamos no Horizonte Notícia Entrevista de hoje. E para falar com a gente, nós recebemos mais uma vez com muita alegria o professor Robson Sávio, coordenador do NESP da PUC Minas. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Fernanda. De que forma o senhor vem acompanhando aí esse cenário que está se desenhando aí para as nossas eleições, professor? Essas eleições são as eleições bastante complexas, né, em vários sentidos. O país ele passa por um momento muito forte de polarizações, tendo em vista os últimos acontecimentos desde 2014, né, que começa com a eleição que foi muito disputada e muito baseada, digamos assim, em ataques aos adversários e pouca apresentação de propostas. Depois todo esse processo do impeachment que aconteceu, um processo que ele é muito questionado, né, em várias áreas do conhecimento, inclusive sob o ponto de vista jurídico. Esse governo tampão, né, do presidente Michel Temer, que ocupou o país nesse período depois do impeachment e que, inclusive, implementou uma agenda contrária àquela agenda que ganhou as eleições de 2014, inclusive suscitando, né, digamos assim, um caráter pouco legítimo daquele pleito, né? E a radicalização do discurso e da polarização política desde então. Né? Nós temos elementos muito estranhos nesse processo, que é um aumento, eu diria até um assoberbamento cada vez maior da participação da justiça, do Poder Judiciário no processo eleitoral, né? Quer dizer, processos de judicialização da política, né? Politização da justiça em alguns momentos. E, inclusive, em determinado momento, digamos assim, atores que estavam bastante desaparecidos do cenário político, como as Forças Armadas, resolveram aparecer também nesse contexto, né? Todo mundo lembra aquele episódio da greve dos caminhoneiros, por exemplo. Então, veja bem, são eleições que se dão num quadro de bastante instabilidade política e institucional, de questionamento até a própria ideia de democracia, porque a democracia origina o poder do povo e quando o povo não se, digamos assim, não está muito de acordo com o governo, com o parlamento, parece que há uma dissociação. E um outro dado, Fernanda, que eu acho muito preocupante, e que eu quero apresentar aqui para os nossos telespectadores, são pesquisas que apontam a possibilidade de índices de abstenção nulo e branco de votos atingirem percentuais de quase 50%, ou seja, o cidadão desdenhando o processo eleitoral, que é fundamental, inclusive, para a retomada da própria democracia. É uma pena, né? Que não contribui de forma nenhuma aí para a escolha aí dos novos líderes aí, né, da nação, dos estados. Sim, e isso é importante você fazer essa pergunta porque existem uma série de notícias falsas, sim, como, por exemplo, aquelas que dizem em redes sociais que se você tiver 50% de votos brancos e nulos, a eleição será... Não é verdade, né? A lei eleitoral é muito clara e somente um processo de corrupção eleitoral com a interveniência da justiça pode anular um pleito, né? Dessa forma, as pessoas que elas deixam de votar por omissão, ela está delegando essa decisão para outros que vão escolher e não adianta ficar depois 4 anos reclamando, né? Chorando e simplesmente apontando que o problema está no outro. Porque né? ela não fez a parte dela, né? Exato. Bom, viemos para Minas Gerais, então. Já com as candidaturas aí oficializadas, como é que vocês viram aí esses 9 nomes aí para o governo de Minas? Algum destaque, alguma novidade, alguma surpresa? A gente vê que tem muitos candidatos, 13 candidatos a presidente, 9 em Minas Gerais, mostrando que uma série de novos atores, nem sempre bem intencionados, querem aproveitar desse momento. Primeira coisa, o eleitor tem que ficar bem atento. Quem cai de paraquedas e que não tem uma história, ele e seu partido, deve ser olhado com muita atenção. Pessoas que aparecem com projetos e propostas muito faraônicas
também a gente deve pensar que milagre não existe no campo da política. A política ela tem a ver com a questão real, com orçamento público, com participação, com a estrutura do Estado. Partidos, principalmente, que criminalizam o setor público e que transforma a política em algo privado, como se fosse uma empresa, muito cuidado. Uma empresa ela existe para atender interesses do seu dono e dos seus sócios. A política, como diz a doutrina social da Igreja, ela existe para o bem comum de todos, né? Então, a primeira questão é essa. E no caso de Minas, nós temos, muito provavelmente, uma possível reedição da polarização entre PT e PSDB, né? No caso, o governador atual que tenta a reeleição, com muitas dificuldades, haja vista a crise fiscal e econômica do Estado, a questão do funcionalismo, e o grupo político anterior, representado pelo senador Anastasia, que governou Minas Gerais por 3 mandatos consecutivos. Até o momento, parece que é essa que é a disputa que deve, digamos assim, os dois candidatos que devem polarizar. É claro que sempre houve uma tentativa de uma terceira via. Inicialmente com o ex-prefeito Márcio Lacerda, que acabou desistindo porque o seu partido em nível nacional já tinha feito uma aliança com o PT. E nesse momento agora uma tentativa do atual presidente da Assembleia pelo MDB, o deputado Adalclever Lopes, de ocupar esse espaço, que também é pleiteado pelo Maris Guia, né? E outras, quer dizer, sempre é uma tentativa de que, diante da polarização tradicional, alguém ocupe o espaço. E no cenário nacional? São 13 candidatos à presidência, como o senhor disse aí. Desses 13 aí, também temos já indícios do que pode seguir? Vamos ter um segundo turno? O que a gente já pode dizer? Os analistas políticos, quem acompanha mais de perto o processo, tem, digamos assim, apontado a possibilidade, de novo, de se ter a velha polarização, né, a tradicional polarização entre o PT e o PSDB. Quer dizer, ou seja, entre Lula, que provavelmente não disputará porque tem questões pendentes na justiça, mas o seu candidato, que provavelmente deverá ser, que já é o vice, o Fernando Haddad, que deverá ser o cabeça de chapa, e provavelmente com Geraldo Alckmin, do PSDB, que é um partido grande, com bastante capilaridade e que representa segmentos, digamos assim, mais do centro e conservadores da sociedade, que tem muita força e muito poder de vocalização. Há sempre a questão do Jair Bolsonaro. Sim, é o que eu ia dizer, né? Que está tendo um destaque aí nas pesquisas. Né, pelo menos. É um candidato que ele tem tido uma performance nesse momento bastante interessante, no sentido de que a gente tem que observar. Ele é um candidato de extrema direita, com propostas muito radicais, muito complicadas, né, para um país tão desigual e com tanta diversidade como o nosso, mas que ele tem um discurso que contenta determinados segmentos da sociedade, e segmentos muito poderosos, né? E nesse momento ele está, inclusive, em segundo lugar nas intenções de voto. Vamos ver como é que esse cenário vai desenhar. Então nós temos, quer dizer, esses 3 possíveis candidatos que vão disputar, eu imagino, o segundo turno, alguém do campo do Partido dos Trabalhadores, PSDB ou o próprio Bolsonaro, e tem figuras, por exemplo, como Ciro Gomes e Marina Silva, que eu acho que tem capacidade de, eventualmente, como a corrida eleitoral agora, nessa reta final da propaganda, como ela se delinear, um desses também pode vir a ocupar a disputa no segundo turno. Ou seja, eu não tenho dúvida que nós teremos segundo turno para a eleição nacional, para presidente. O problema é quem? Eu imagino, nesse momento, os 3 que estão no páreo são o campo do PT, do PSDB e do PSL com Bolsonaro. Esse cenário pode mudar? Pode, acho pouco provável. Temos que esperar um pouquinho para ver como é que as coisas elas prosseguirão nos próximos dias. Com certeza. Bom, para a gente encerrar, professor, estamos aí há um mês das eleições. O senhor já falou um pouquinho dessa questão da preocupação em relação às abstenções, então queria que o senhor deixasse aí mais uma vez, reforçasse essa mensagem. É importante votar, é importante acompanhar os candidatos, porque é o futuro de todo mundo, de cada um de nós que está aí, né? Eu acho que, em primeiro lugar, Fernanda, é preciso que as pessoas entendam que eleições elas não vão resolver todos os problemas do Brasil. Qualquer político ou partido que queira apresentar o processo eleitoral como a solução de todos os nossos males está mentindo.
Mas as eleições podem começar a retomar, né, digamos assim, um processo democrático no qual a sociedade, o eleitor, volte a ter protagonismo, que não acontece nesse momento. Por quê? Porque dali pode surgir um governo legitimado pelas urnas. Então, por isso que é fundamental participar e assumir esse compromisso. Segunda coisa, não adianta votar só nos candidatos majoritários, para presidente, para governador e para senador. Se nós não tivermos bons parlamentos, assembleias legislativas e o Congresso, Câmara e Senado, não tem como o Executivo agir bem. Então, tem que prestar atenção nos candidatos do Poder Legislativo. E, por fim, participar do pleito. Achar, né, não fazer como Pilatos, como disse o Papa Francisco, lavo as minhas mãos e depois fica acusando os outros. Temos que assumir nossa responsabilidade, o nosso compromisso cidadão. Tá certo. Agradeço mais uma vez a presença, professor, e as análises sempre bem-vindas. Muito obrigado. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o tvhorizonte.com.br. Tchau, tchau.